Quando Pergunta. terminar tudo, a gente sai, clica nesse xizinho vermelho aí e vai embora? Isso. Vamos fazer, Ou vocês... a gente vai se despedir do pessoal, vamos agradecer a participação de todo mundo. Aí eu vou anunciar as próximas novidades da CBGEL no Instagram e tudo mais. Acho que estão online já. A participação de todo mundo. Aí eu vou anunciar as próximas novidades da CBGEL no Instagram e tudo mais. Acho que estão online já. A participação de todo mundo. Aí eu vou anunciar as próximas novidades da CBGEL Estamos online. Olá! Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui nessa live, que vamos culminar aí nossa Semana dos Estudantes de Geografia. Eu quero começar parabenizando todos os geógrafos e geógrafas que fazem geografia baiana e brasileira, que dão sentido aos espaços e territórios. Eu acho que é bastante importante para que a gente reforce a importância desse dia para nós, enquanto profissionais de geografia. Meu nome é Lucas Santos, eu sou coordenador geral da CBGEL, da Coordenação Executiva Baiana dos Estudantes de Geografia. Sou estudante do Campo 5, né, São Antônio de Jesus, militante do Levante Popular da Juventude, e recebi a missão incrível de poder estar mediando essa discussão, essa fala aí que vai ser bastante rica para que a gente consiga culminar essa Semana dos Estudantes de Geografia e dar um passo avante a essa transformação de sociedade que a gente tanto espera e que a gente tanto fala. A proposta da mesa de hoje, né, em homenagem aos estudantes, em homenagem a todos os profissionais de geografia, é que a gente consiga pensar qual a importância do estudante de geografia, qual a importância dos profissionais de geografia, dos professores, dos bacharéis, na geografia enquanto instrumento da luta de classes, né? A gente sabe que a sociedade brasileira, assim como todas as sociedades ocidentais, sofre os impactos de uma tentativa do casamento entre uma economia capitalista e o ordenamento político democrático, né? E a proposta da mesa de hoje é pensar o que nós podemos fazer, qual a nossa função enquanto profissionais de geografia, para trazer para nossa ciência geográfica essa capacidade de tomar partido das lutas populares, tomar partido das lutas pelo povo. E eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco nessa semana que se estendeu aí, todos os convidados e convidadas que estiveram com a gente, proporcionaram para nós uma discussão bastante rica sobre o quanto o capital é perverso, o quanto o capital ele é segregador, né? A classe trabalhadora, que é quem mantém os meios de produção ativos e quem menos desfruta desses meios de produção. Então a gente vai hoje discutir como que isso tudo reflete nossa formação e qual é o nosso papel enquanto geógrafos e geógrafas nessa luta. Eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, né? Que é a Simone e a Leniara. Simone, deixa eu só fazer uma pescazinha aqui. Eu não consigo lembrar dos nomes, associar os nomes um ao outro, mas Simone é doutoranda, Leniara é mestranda, é isso? Isso. Pronto. Simone, doutoranda em Geografia pela UFBA, faz parte do grupo NERA, né? Leniara é mestranda também em Geografia pela UFBA, e nós vamos ter aí esse debate hoje para que a gente consiga fortalecer nossos meios de comunicação. É importante que nós ocupemos esses espaços de discussão para que a gente consiga usar as redes sociais, usar as mídias sociais para dar voz para os excluídos. Esse é o tema da nossa mesa de hoje. Deixa eu ler para vocês. O tema da mesa de hoje é Geografia dos Excluídos. Qual o papel da ciência geográfica na luta das classes? E vamos começar, então, com Leniara. Leniara terá aí 15 minutos para fazer as exposições dela sobre o tema, as considerações dela, e ao longo da live vamos fazer nossas contribuições e dialogando sobre aquilo que é pertinente para a gente nessa discussão. Beleza? Leniara, fique à vontade.
Ok, boa noite a todos e todas. Dizer que eu estou extremamente feliz em fazer parte desse debate, contribuir com essa mesa. E, inicialmente, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que é mais que necessário a gente discutir ciência e exclusão nesse atual cenário político que a gente vem passando. Então, a iniciativa da comitiva, da comissão organizadora, é de grande relevância nesse momento e nesse momento de obscurantismo político e intelectual que a gente está passando. Então, vou tentar não ultrapassar o meu tempo, porque eu falo muito, mas eu vou tentar não ultrapassar o limite permitido. Então, esse cenário de obscurantismo do saber que a gente está passando nesse momento, do terraplanismo, que já é uma discussão já superada na geografia, e dos diferentes tipos de mediocridade que vem aparecendo por aí. Então, é nosso dever, enquanto geógrafo, a gente denunciar todas essas questões e essas atrocidades. Então, dizer também que é uma grande responsabilidade para mim participar dessa mesa bem no Dia dos Geógrafos e da Geógrafa, parabenizar, inclusive, a todos. E, além disso, é um prazer dividir essa mesa com uma mulher maravilhosa, que é a Simoni, que a gente divide um grupo de pesquisa e que está comigo na luta pelos direitos dos povos do campo, da cidade. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Então, para começar a minha fala, vou tentar ser breve possível. Vou começar a minha fala afirmando que foi um desafio construir uma linha de raciocínio no qual eu consiga debater essa temática, uma vez que nessa sociedade de classes, muitos são os excluídos, na minha concepção, muitos são os violentados, e que vem sofrendo um genocídio desde o período da colonização, da imposição de um modelo de civilização e humanidade. Então, é um desafio para mim entender esses excluídos, uma vez que são muitos. Então, na minha concepção, a geografia tem um papel importante no que tange às denúncias mesmo, e principalmente a análise crítica do espaço. Então, utilizando principalmente das historicidades, que a gente precisa todo mundo estar bebendo na história, e nas espacialidades para identificar os causadores e as origens das exclusões e as diferentes formas de reprodução das atrocidades que está em curso. Então, no entanto, eu, enquanto geógrafa, eu acho que a gente tem que fazer isso cotidianamente. A gente tem que olhar, nós temos que olhar para a nossa ciência e fazer aquele velho dever de casa no que tange a autocrítica mesmo, no que tange a autocrítica, no que tange a analisar a origem dessa ciência geográfica. Então, como nos ensina o brilhante intelectual negro Milton Santos, em seu livro Para uma Geografia Nova, ele afirma que, no início, a geografia era mais uma ideologia que uma filosofia ou que uma ciência propriamente dita. Por que uma ideologia? Na concepção de Milton Santos, a geografia estava no início a serviço de um capital, de uma colonização, justamente para expandir essas fronteiras e conseguir mais territórios. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que fazer essa autocrítica dessa ciência e analisar como foi o início dela. E o início foi a serviço dessa lógica colonizadora para expandir esses novos territórios. Então, ou seja, a serviço de uma colonização europeia e branca, na minha concepção. Então, partindo desse pressuposto, a nossa ciência, ela começa a evoluir só a partir da década de 70, quando a geografia começa a alcançar um caráter mais crítico, principalmente sob influência do marxismo. Então, analisando esse espaço a partir dessas contradições, que eu acho que é o nosso dever, analisar o espaço a partir dessas contradições. Então, Lefebvre, em um de seus livros, Lógica Formal e Lógica Dialética, ele vem defender a ideia de que só é real aquilo que apresenta contradições. E ele intitula essa dialética que a gente utiliza no nosso método de estudo, das nossas pesquisas, ele intitula essa dialética como um movimento mais elevado do saber.
e que envolve a superação das materialidades dadas. Então, na concepção de Lefebvre, essa dialética é uma superação, a gente tem que analisar essa dialética a partir da superação das materialidades dadas. O superar para Lefebvre envolve a superação principalmente do real. Então, sendo assim, a geografia enquanto ciência tem o dever de descortinar as máscaras sociais que Rui Moreira apresenta em uma de suas obras e ver as essências escondidas nas aparências, como mesmo afirmou Marx e Milton Santos. Então, ver essas formas e principalmente seus conteúdos, como nos ensina Milton Santos. Então, a gente precisa tirar as vendas da pseudo-neutralidade científica, que particularmente eu não acredito nessa neutralidade científica, uma vez que para toda ideia apresenta, no fundo, um juízo de valor. Então, não existe neutralidade na ciência. E analisar esse espaço repleto de conflitos, de contradições e principalmente de desigualdades. Uma vez que a essência do capital, já que a gente está trabalhando luta de classes, é gerar riquezas e reproduzir as pobrezas. E a geografia tem um papel muito importante para denunciar essas desigualdades. Então, é impossível, na minha concepção enquanto geógrafa, falar de capitalismo no Brasil sem entender que a sua origem está na colonialidade e na generalização de um modelo de produção única, que vem há muito tempo, que tem em sua essência o genocídio dos povos originários, a devastação da natureza e a exploração do trabalho. Então, assim, eu entendo que a noção de humanidade, e eu espero que vocês compreendam a partir dessa minha linha de raciocínio, eu entendo que a noção de humanidade e civilização que a gente conhece está na figura da branquitude europeia. Então, a concepção da humanidade que a gente tem e de civilização está na figura do homem branco. Então, assim, todos os outros modelos de sociedades pré-capitalistas e contra-hegemônicos foi e continua sendo descartadas nesse modelo de civilização europeia colonizadora branca. Então, esses corpos contra-hegemônicos passou e continua passando pelo processo de desumanização constante, e não é de hoje. Assim serão lidos como inferiores e subalternos. E até mesmo enquanto selvagens, descivilizados, uma vez que não está nesse modelo de civilização. Nesse contexto, para analisar quem são esses excluídos nessa sociedade de classes, eu preciso levar em consideração esse passado colonizador, responsável também por gerar as pobrezas que a gente conhece atualmente, e principalmente nos países periféricos e, na grande maioria, ex-colônias europeias, no caso do Brasil, e dos outros países como os países da África e outros lugares que teve esse passado colonialista. Então, no caso brasileiro em específico, assim como em outros cantos do mundo, os pretos, em sua maior parcela, eu, enquanto geógrafa, enxergo isso e os dados não mentem, em sua parcela está nas estatísticas das pobrezas. Então, a classe no Brasil, a classe nesses países, nessas bolsões que teve essa colonialidade, os corpos são pretos. E os indígenas, esses sujeitos, antes de pertencer, na minha concepção, a uma classe, entendidos aqui como uma classe trabalhadora, que a gente trabalha, classe trabalhadora em Marx, inicialmente são lidos pelos seus corpos contra-hegemônicos, sendo assim, são considerados inferiores em uma perspectiva colonial e capitalista. Então, na minha concepção, os pretos, os corpos contra-hegemônicos indígenas, antes mesmo deles pertencerem a uma classe, os seus corpos são lidos inicialmente, antes de ser lido enquanto classe trabalhadora. Então, são lidos a partir de seus corpos e o lugar no qual ele pertence. Então, assim, no que tange a ideia, antes mesmo de sofrer pela exploração do trabalho pelo capital branco, eles estarão lutando para reafirmar que também faz parte dessa humanidade, uma vez que são humanos igual quanto os brancos.
E isso não sou eu que estou dizendo, um dos livros mais lidos no que tange a antropologia, no que tange a história, O Lugar do Negro, de Leila Gonzalez, que foi escrito em 1982, já apresenta essa distinção de classe e raça nesses países, no caso, o Brasil, com histórico de colonização. Então, trabalhar essas interseccionalidades que tanto Carla Cotirene apresenta, Angela Davis, que trabalha mulher, raça e classe, dentre tantos outros teóricos que, por sinal, a geografia não trabalha, a geografia faz vista grossa para a questão racial, é extremamente importante para entendermos a produção do espaço ontem e hoje. Então, assim, eu entendo que analisar criticamente a produção do espaço e a reprodução das mazelas, sem analisar classe, gênero e as sexualidades, a partir principalmente de uma historicidade nesse espaço, é negar toda uma produção histórica das relações a partir de uma totalidade, e essa totalidade que nos ensina Milton Santos. Então, a gente precisa partir dessa totalidade para a gente entender as outras questões para além da classe trabalhadora, como nos ensina. Então, precisamos parar de fazer as análises geográficas ainda pelas lentes limitadas das caixinhas, que a gente costuma fazer as análises a partir das caixinhas geográficas, né? Então, a gente costuma estudar a geografia física, a humana, a econômica, a cultural, a geografia urbana e rural, como se as relações no espaço fossem fragmentadas assim, e não são. Como também se esse espaço não tivesse gente nela. No espaço existe gente, e essa gente existe uma cor, existe um gênero, existe uma classe. Então, o espaço não paira sobre as nossas cabeças, o espaço está aí, materialidades, forma, função, estrutura, como nos ensinou Milton Santos. Então, precisamos superar essa concha de retalhos, que é o próprio Milton Santos que fala, só que ele fala em outra perspectiva, analisando os processos a partir dessa totalidade nesse espaço. Então, voltando aqui para a discussão sobre os excluídos, já que é a temática da mesa, como analisar como negar, por exemplo, que temos uma divisão social e racial do espaço? Eu não consigo ver. Como negar que o racismo, o patriarcado e tantas outras estruturas são também estruturas que excluem pessoas dos espaços de privilégio e de poder, e principalmente países periféricos como o Brasil? Como explicar as origens das favelas, os bolsões das pobrezas, sem compreender o histórico de escravidão que a gente tem nesse país, que negou aos negros as terras, principalmente, os direitos e a humanidade? Porque quem estuda o espaço agrário, a gente percebe quem foi destinado às terras, principalmente pelo Estado, nesse país. Então, que Estado esse, inclusive, que importou um processo embranquecedor da Europa, com as levas de imigrantes europeus pobres, pobres desse espaço de origem, e que deu mão de obra livre, entre aspas, e que, de certa forma, pagou para essas famílias esse trabalho e deixou os negros jogados à sua própria sorte pós-escravidão. Então, eu trouxe alguns números aqui para a gente entender um pouco as origens desses excluídos que a gente tanto fala. Só que a gente não dá nome aos bois, como o bom ditado popular, né? Então, a gente precisa dar nome aos bois. E eu trouxe alguns números que não fica difícil de a gente entender o porquê o Estado brasileiro foi um dos principais responsáveis para o surgimento dessas levas de excluídos. O Estado, a gente tem que culpar o Estado, sim. Então, o Brasil tem seu passado histórico, eu quero que vocês prestem atenção nesses números, a partir daí a gente vai entender um pouco a origem desses excluídos. O Brasil tem um passado histórico pouco mais que 520 anos oficiais do achamento desse território, não é isso? A gente tem pouco mais de 520 anos desse achamento. Dentre esses 520 anos, temos um pouco mais de 300 anos de escravidão. Então, 520 anos de achamento desse território,
temos nesses anos aí 300 anos de escravidão dos povos escravizados vindos principalmente da África, e temos, nesse número todo, temos também mais de 550 anos de ruralidade nesse país, diferentes tipos de ruralidades. Então, a concepção de espaço urbano, essa sociedade urbana que a gente enxerga aí, e que Lefebvre vem apresentar, e que David Harvey também vem sinalizar essa sociedade urbana, é algo recente. A gente tem um país com histórico de ruralidade, e a gente não pode negar isso. E, fechando um pouco essa conta, temos pouco mais de 130 anos de um pseudo e fajuta libertação dos escravos, dos povos escravizados. Então, eu sempre falo que a gente precisa potencializar o poder do visível, as marcas que estão nesse espaço, que está aí, é só enxergar. Então, só para finalizar, que o pessoal já está me... Temos uma sociedade considerada urbana recente, como eu disse, com um histórico intenso de êxodo rural, principalmente nas décadas de 60 e 70, que inchou os centros urbanos de gente preta vindo do campo, com a penetração de uma forte industrialização nas grandes cidades do Sudeste e um processo violento de expulsão dos camponeses pobres do campo e de suas terras, para dar lugar principalmente à expansão da fronteira agrícola. Então, essa expansão das RSPAs, que, como Denise Elias vem trazendo em uma de suas obras, esses pontos luminosos do campo, é o ponto luminoso da soja, da cana, do algodão, teve que tirar esses grupos, esses povos minoritários, esses povos originários das suas terras. Então, para concluir, juro que vou concluir de verdade, é um modelo que compactua com as atrocidades da necropolítica, no qual impõe quem tem o direito de matar, subjugar e excluir, e nas outras trincheiras da resistência tem os povos lutando para defender seu direito de existir, seu direito de existência, os corpos contra-hegemônicos do campo e da cidade. Então, juro que vou finalizar, como dizia Milton Santos, o crescimento apenas pelo crescimento não é desejável. O crescimento deve ser subordinado aos dados sociais. Assim, crescer é evoluir na qualidade de vida para todos. Sem essa lógica, a reprodução das desigualdades e explorações estarão sendo geradas pelas entrelinhas da produtividade. E a gente tem que denunciar e enxergar essas entrelinhas que geram os excluídos do nosso país. Para início de conversa, era só isso. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Leniara, pelas contribuições. É bastante importante para a gente ouvir o que tu traz como experiência e como parte de tua pesquisa enquanto mestranda. Eu queria aproveitar a oportunidade para saudar aqui as pessoas que estão interagindo com a gente, né? As pessoas parabenizando os geógrafos, professores, a professora, o professor Antônio Lobo, a professora Nacelice, a professora Noeli. É bastante gratificante para a gente ter nossos colegas, nossos companheiros de luta da geografia aqui dialogando com a gente, pessoal da UERJ, pessoal da UESB, pessoal da UNEB, pessoal das instituições privadas também. A Leniara traz para a gente uma discussão bastante importante, porque ela faz um conceito histórico de como a colonização foi responsável por todo esse processo de uso de classe que nós temos hoje nas sociedades ocidentais. E queria agradecer de novo, mais uma vez, a participação de todos vocês. É muito importante perceber essa interação de vocês debatendo com a gente, ocupar esse espaço em um momento tão crítico para nós. Sabemos que as redes sociais aí se tornou o único meio de comunicação para todos nós. E eu vou passar a fala agora para Simone Reis, doutoranda em Geografia pela UFBA. Ela vai poder contribuir com a gente um pouco mais nesse debate. Logo após, vamos abrir o primeiro bloco de perguntas. Então, deixe suas perguntas, suas contribuições para o debate aí. E após a fala de Simone, vamos estar lendo e explanando para todo mundo. Simone, contigo. Ok, boa noite a todos e a todas. Faço minhas palavras da nossa companheira Leniara, né? Agradeço muito pelo convite, estar aqui dialogando com os nossos pares e com os não pares também, colocando as nossas considerações nesse momento
complicada em que nós vivemos, numa temática tão importante quanto essa que nós estamos, e no momento, nessa data, né, Dia dos Geógrafos e das Geógrafas, que é uma honra estar aqui neste dia, dividindo esse espaço com outra mulher, né, estudante de geografia, como vários que estão aí assistindo, que tem muitas contribuições a fazer, né? Para iniciar a minha fala, eu trouxe para vocês um pequeno texto do Eduardo Galeano, intitulado Os Ninguéms. Ele diz: os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguém, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Eu trouxe esse texto de Galeano porque ele tem tudo a ver com a temática que nós estamos discutindo e com o cenário estarrecedor em que nós vivemos dia após dia, no Brasil e no mundo. Quem são esses ninguéms? Eu trago para a discussão o Bauman, que eu gosto muito da discussão que ele fala da modernidade líquida, e eu trouxe alguns questionamentos para a gente aqui refletir. Quem são esses ninguéms da modernidade líquida? Como são os rostos, os cabelos, as peles, os nomes, as casas, os cheiros, as nacionalidades, as vozes, os sotaques, o gênero e a idade? Quem são esses excluídos que nós estamos falando? Será que a gente consegue delimitar esse grupo de excluído na sociedade, nessa sociedade que nós vivemos? Eles são excluídos de quê? Né? Pensemos nas exclusões que existem, são vários tipos, né? Eu tive uma dificuldade também de compreender e de elaborar um pensamento de que tipo de exclusão que eu vou falar. Vivemos em tantas exclusões, vivemos num mar de exclusões, são tantas e tantas e tantas, que fica difícil até de selecionar. Por isso que muitas vezes aqui a gente começa falando e parece que nunca vai terminar, né? Enfim, a exclusão, ela existe em relação a que essa nossa discussão, ela traz a ideia dessa sociedade de classe, né? Então, para que o capitalismo ele se reproduza, ele precisa degradar boa parte da população em que os países fazem parte. Bem, o que esses excluídos significam? Né? Eles são excluídos do direito de existir. Mais do que o excluído social, econômico, eles têm a exclusão do seu direito de vida, de ter voz e o direito de ser plural. Nós vivemos numa sociedade em que o direito de ser diverso é barrado. E aí a gente pode pensar várias coisas, né? Quando o Bauman traz essa ideia da modernidade líquida, ele também nos fala de uma outra modernidade, que ainda atravessa esse tempo em que nós estamos, né? E, inclusive, uma sociedade em que a nossa ciência geográfica foi forjada. E a gente precisa revisitar a nossa ciência, assim como Leniara fez, revisitar as construções da nossa ciência para a gente entender quais são as bases, o chão em que nós pisamos, para, então, construir um novo pensamento. Então, a ciência geográfica forjada no seio europeu, ela foi construída através de um pensamento, de uma racionalidade, como Leniara falou, né, de uma racionalidade branca, machista, patriarcalista, europeia, né? Então, isso tudo nos conduz os clássicos da geografia, os livros clássicos, os nomes clássicos. Quais são? Se a gente revisitar os nossos cursos de graduação, a sua grande maioria dos clássicos são homens. A primeira perspectiva. Muitos deles europeus. Claro,
com o passar do tempo, isso foi modificando e foi ganhando nova roupagem, né? Mas a ciência, a geografia enquanto ciência, ela nasceu nesse berço, esse berço europeu. E nós devemos pensar nisso para avançar, né? Principalmente no que se refere ao papel da mulher na geografia, que foi ganhar espaço, ganhar legitimidade a partir da década de 70. Muitos textos que eu leio, que dou uma olhada e tudo, mostram que mulheres, apesar de fazerem bons trabalhos, os seus trabalhos eram assinados por homens para publicação, no seio da nossa geografia. Então, pensar, né? Hoje nós temos vozes negras, vozes latinas, vozes femininas, africanas, dentro da geografia. E isso é também falar de exclusões. Quando a gente vê escuta essas novas vozes, lê essas novas vozes, a gente percebe o tanto de exclusão que existia e tudo era muito invisibilizado. Essas vozes eram silenciadas, negadas, mas elas sempre existiram. Então, eu digo isso, né, e eu fico pensando, bem, falar de exclusões hoje na geografia é falar, eu dividi aqui em 3 tópicos. Primeiro, nos povos do campo. Nos povos do campo, dos excluídos que eu consegui contar e que a gente pode desenvolver, comunidades tradicionais, camponeses, ribeirinhos, quilombolas, ameríndios, geraizeiros, pescadores, caiçaras, quebradeiras de coco e tantas outras formas de existência no campo. Quantas vezes a gente ouviu falar sobre essas formas de modos de vida nas nossas aulas de geografia? Quantas vezes? Nos povos urbanos, pessoas em situação de rua, sem teto, os grupos LGBT e mais, pessoas com deficiências físicas, deficiências mentais, negros encurralados nas favelas, nas periferias, as mulheres negras que sustentam esse país. E também pensar nos imigrantes, nos refugiados, nos circenses, nos ciganos, tantos grupos que existem e que são silenciados. Nós somos tratados como algo homogêneo, como algo único, uma massa, o povo, como se diz, mas somos múltiplos, nós somos vários. Bem, todos esses citados aqui, tantos outros mais, eles se configuram enquanto grupos excluídos, marginalizados, invisibilizados por essa sociedade líquida, segundo Bauman, e que eu concordo, né, calcada no modelo de produção político moderno colonial. Que essa categoria ela é trazida por Carlos Walter, Porto Gonçalves, que comunga muito comigo. Por que moderno colonial? Por conta dessa enorme contradição em que nós avançamos cada vez mais, meio técnico, científico, informacional, com as grandes tecnologias, mas, ao mesmo tempo, marcada por essa colonialidade e por essas formas de se fazer uma sociedade ainda presa ao modelo antigo, ao modelo colonial. Claro que isso é diferente, por isso que a gente precisa analisar em diferentes escalas, não é isso? Bem, ela se desenha tanto na esfera global, essas exclusões, né? Quando a gente fala das desigualdades entre países, as desigualdades intracontinental, e ela se desenha também nas escalas nacional, regionais, até chegar ao lugar, ao local e principalmente ao lugar. Por que é o lugar? Quando eu trago o lugar no conceito da geografia para trabalhar as exclusões, é porque o lugar é o espaço vivido. É o lugar em que as experiências cotidianas ganham pertencimento. Né? Ela se mostra essencial, esse conceito se mostra essencial para trabalhar a questão dos excluídos. Uma vez que a exclusão ou a fragmentação social no meio técnico-científico e informacional afeta a todo momento as individualidades que protegem o coletivo, as solidariedades. Assim, os lugares, eles se transformam também em territórios, no sentido de que é preciso reexistir para sobreviver. É necessário ressignificar o seu espaço de vida, o seu espaço vivido, em território, em espaço de luta. Haja visto o que acontece com os indígenas, as comunidades quilombolas, que têm o seu espaço de vivência enraizado na cultura da ancestralidade, mas que precisa transformá-la em território para defendê-lo e utilizar de instrumentos políticos, jurídicos, administrativos para tal. Né? A negação e o silenciamento histórico dessa pluralidade dos povos, e eu me apego muito aos povos do campo, eu sou da agrária, né? E aí a gente acaba puxando um pouco a sardinha,
ela é gigantesca nesse país. E não se trata apenas de um apagamento desses povos na história da formação territorial e social do Brasil, mas é na luta pelo seu extermínio, pelo genocídio que acontece há tantos anos nesse Brasil, e que ainda acontece no Brasil e no mundo, né? Vejamos os povos indígenas, né? Quilombolas, ribeirinhos, geraizeiros, que além de ignorados pela grande maioria da sociedade, grande parte da sociedade nem sequer imagina e sabe da sua existência, ainda são constantemente atacados, violentados em seus direitos fundamentais pelo simples fato de existirem e que seus modos de vida se mostram como ferramentas de transformação. Sim, esses modos de vida são contra-hegemônicos. Eles mostram uma outra face, um outro modo de viver, que não esse que é posto por uma narrativa vertical, homogeneizadora, né? Então, eu creio que a geografia, ela pode contribuir para esse debate que a gente está fazendo aqui e tantos outros, no sentido de desenvolver pesquisas, de pesquisa mesmo em extensão, de projetos de mapeamento, localização, dando visibilidade a tais grupos que são o tempo todo atentados sobre o seu apagamento, né? E é como um pouco aquela cena do filme Bacurau, em que o professor tenta procurar a comunidade no mapa e não acha. É o apagamento, é o silenciamento, porque aquela comunidade, assim como esses grupos excluídos, elas são representativas, elas são simbólicas e elas são importantes, né? O projeto desenvolvimentista moderno colonial, ele se encarrega de construir narrativas de convencimento, legitimidade e naturalização das exclusões. É como se fosse normal, como se desde sempre fosse assim, e bola para frente, né? E, para tanto, usa também do discurso da meritocracia. Bem, quem vence na vida é porque trabalhou, estudou e chegou lá. E aí ele oculta todo o processo histórico que faz com que essa caminhada seja extremamente desigual. Olha o Enem, o que está acontecendo aqui agora. Outra discussão que a gente pode levar mais adiante. Então, eu trago aqui para vocês 3 vozes, né? O líder quilombola Nego Bispo, que é Antônio Bispo, ele é uma liderança quilombola de uma comunidade lá no Piauí, e ele desenvolveu, depois eu dou a indicação do livro, né? Mas ele traz uma narrativa sobre a colonialidade. E aí ele traz uma construção intelectual não formal, porque ele teve o ensinamento formal até o primário, mas uma construção intelectual muito, muito forte, em que ele fala do saber orgânico e do saber sintético. O saber orgânico é o saber essencial, aquele saber que cresce junto com a cultura local. E o saber sintético é o saber nosso, da universidade, né? E ele fala desse diálogo. É necessário dialogar esses diversos saberes, sem que haja uma hierarquia entre estes. Uma outra voz que eu trago para vocês é do Ailton Krenak, uma liderança indígena, em que ele fala sobre o fim do mundo. E aí eu vou concluir a minha fala com alguns questionamentos, né, para a gente pensar nessas outras formas de vida, de modos de vida, de cosmovisões de mundo e as exclusões. Ailton Krenak, no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala um pouco sobre o fim do mundo. E eu fiquei aqui pensando comigo, né? Quando foi o fim do mundo para os povos ameríndios? Quando foi o fim do mundo para os diversos povos africanos escravizados? Quantos fins de mundo não aconteceram e acontecem diariamente nessa sociedade desigual e esquizofrênica que nós vivemos? Quando foi o fim do mundo para a América Latina, que Eduardo Galeano fala lá no livro dele? Quando foi o fim do mundo para nós, mulheres? Quantos fins de mundo nós vimos todos os dias? Com um questionamento muito forte do Ailton Krenak para falar sobre as rupturas e sobre as exclusões e as lentes que olham a determinada realidade. Então, eu vou concluindo por aqui, eu tinha mais algumas questões, mas aí a gente pode, no debate, ir se alongando. Obrigado, Simone.
foi bastante importante para a gente essa sua fala, porque a gente consegue refletir o quanto essa política de negação dos excluídos, ela vem reforçando todos os estereótipos que o governo federal, o governo liberal, que as políticas liberais do governo Bolsonaro vem trazendo para a sociedade brasileira, né? Que na verdade é esse apagamento das identidades, esse apagamento das diferenças, e a importância da gente pensar nessa interseccionalidade entre as classes, não pensar que dentre as opressões, né, que são colocadas de forma generalizada, nós temos as específicas, que envolvem raça, que envolvem gênero, que envolvem sexualidade, que envolvem questões de escolaridade, né, que envolvem os preconceitos criados a partir dos meios de trabalho. E o debate aqui está muito bacana, eu estou amando ver a galera interagindo aqui, eu estou vendo o pessoal parabenizando vocês duas, o pessoal da UFO, o pessoal da UFES, o pessoal que conhece vocês, está aqui parabenizando, dizendo o quanto vocês arrasaram, e de fato arrasaram mesmo, né? Para o primeiro bloco de perguntas, nós temos aqui três perguntas que eu vou começar pela pergunta de Edir Carneiro. Só um minutinho. Edir pergunta o seguinte: para esse primeiro bloco de perguntas, vamos ter 10 minutos para cada convidado responder, né? São 3 perguntas por bloco, então as pessoas que perguntarem posteriormente a isso vão poder serão respondidas no próximo bloco. E a primeira pergunta é de Carneiro, ele pergunta o seguinte: de que forma nós, professores, em sala de aula, podemos valorizar essas vozes femininas? Né? A fala aí das mulheres na mesa, da importância de trazer essa geógrafa para os debates. A segunda pergunta é de Matheus Ribeiro. A pergunta está aparecendo na tela de vocês. Nesse sentido, não, peraí, isso aqui já é ele fez uma contextualização primeiro. A contradição do espaço dependente brasileiro é notável. Um país de economia essencialmente agrária, que atende o mercado europeu, e o terceiro país do mundo que tem mais terras nas mãos dos europeus. Nesse sentido, o que devemos pautar para lutas no campo, para além da reforma agrária, sobretudo no tocante à luta das mulheres no campo? Então, o Matheus traz aí uma contextualização da pergunta dele, e depois ele vai direto na pergunta. E a terceira pergunta, deixa eu me encontrar aqui, ela é de Priscila Carvalho. Como a geografia atuaria na educação básica em relação às diferentes cosmologias no mundo? Então, a gente pode começar aí. Como Leniara começou a discussão, a gente passa, então, esse primeiro bloco de perguntas para que Simone comece a responder, né, para trazer uma dinâmica legal para a discussão. Então, Simone começa a responder, 10 minutos. Valendo, Simone. Pronto, valeu. Bem, as perguntas, elas meio que dialogam, né? A pergunta de Carneiro e da Priscila, elas dialogam muito porque é o sentido da educação, né? Como é que essas vozes femininas e essas diversas cosmologias, elas podem aparecer na educação básica? Bem, as narrativas femininas, elas devem aparecer através das próprias obras que são trabalhadas em salas de aula, né? Os autores da história. Nós escutamos a história sempre pelas mesmas bocas, pelas mesmas vozes. Então, é um exercício muito forte pesquisarmos e conhecermos outras linhas de pensamento, né? Buscar beber dessas outras fontes para que a gente construa o nosso arcabouço teórico, metodológico e conceitual, para isso ser levado na sala de aula, né? Valorizar essas narrativas. Isso dialoga um pouco também com a questão deixa eu olhar aqui o nome dele, né, do Matheus, quando ele fala de que forma, né, que a gente pode ampliar essas lutas para além da reforma agrária. Eu foco muito na questão da narrativa. A narrativa hegemônica, ela é muito forte, ela é muito bem construída, historicamente construída, né, através de diversos mecanismos. E as narrativas dos diversos povos, da pluralidade, as diversas narrativas contra-hegemônicas, elas foram sendo silenciadas. E os espaços da sala de aula, seja no campo, seja na cidade, que aí entra a questão do campo, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões nas escolas,
do campo, as escolas família agrícolas, que tem uma abordagem muito interessante, inclusive, que inclusive nos mostram uma forma nova de ensinar a geografia através das nossas realidades, é trazer essa narrativa contra-hegemônica e fortalecê-las. Eu acredito nisso. Através do fortalecimento dessas narrativas, a gente consegue ecoar muito longe. O papel do professor é um papel fundamental. Quantas cabecinhas, quantos ouvidos escutam as nossas vozes todos os dias? Quantas? Então, o nosso papel é ampliar essas vozes, né? E, na medida do possível, fazer com que essas vozes, elas mesmas, através de suas bocas, cheguem aos ouvidos dos espectadores, para que não passe pela nossa narrativa secundária. Mas, quando não for possível, que a gente faça esse papel de ampliar essa narrativa. Isso, eu acho que eu respondi as 3, né? Se eu não ficou bem respondido, vocês me chamam a atenção depois. Eu acho que sim, as perguntas realmente dialogavam. Deu para a gente conseguir absorver bastante a sua resposta. Agora, a Simone, para poder fazer as considerações dela também para essas 3 perguntas, né? Não, Liniara, perdão. Simone foi que falou agora. Simone já fez Simone conseguiu responder em menos de 10 minutos. Liniara, ela terá aí os 10 minutos para poder fazer essas considerações, as perguntas que foram feitas. Liniara, tu conseguiu anotar? Tu precisa que eu te lembre, que eu te recorde aqui, que eu leia novamente as perguntas? Não, eu estou conseguindo ver pelo chat perfeito. aqui, dá para ler direitinho. Ok. Eu vou começar respondendo a pergunta de Matheus Ribeiro, que ele apresenta uma contextualização aí em relação ao mercado europeu, em relação à questão agrária, e, de fato, a gente percebe que, na minha concepção, o debate da geografia agrária, na minha concepção, o debate da reforma agrária ainda é pouco debatido no que tange à academia, no que tange à sociedade, porque o próprio Estado ele criminaliza setores da sociedade que lutam por essa reforma agrária, por exemplo, o MST, que nesse último governo está sendo lido como terroristas. Então, o próprio debate da reforma agrária nesse país é uma pauta muito custosa, e a gente tem que, a todo momento, estar resgatando, porque é uma necessidade do campo e da cidade, fazer essa reforma agrária, uma vez que a gente tem um espaço agrário extremamente concentrador de terras, na mão de poucos, inclusive. Então, no tocante às lutas das mulheres nesse campo, eu acho que as mulheres do campo, elas já vêm lutando, né, nas trincheiras das resistências há muito tempo, porque é um Estado que, a todo momento, desde o princípio, impõe um modelo de produção de riqueza nesse campo. E as outras produções de riqueza são banalizadas, são consideradas como inferiores ou menores, ou seja, atrasadas. Então, as práticas camponesas, agrárias, as práticas das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, é considerada como inferiores, pautada nessa lógica colonizadora do agronegócio. Então, essas próprias mulheres, elas vêm resistindo das diferentes formas. É na autogestão, é no cooperativismo, é na agricultura familiar, que, por sinal, em sua grande maioria, está lá, a mão da mulher, no trabalho, na labuta, no campo, na roça. Então, essas mulheres, elas vêm a todo momento resistindo a essa imposição desse modelo agroexportador, que, por mais que não tenha políticas públicas direcionadas, eficientes no que eu estou falando, mas elas continuam resistindo, e com pouca terra, inclusive. Se a gente analisar quem detém a maior porcentagem de terras nesse país, são os latifúndios, são os grandes ruralistas. Ruralistas que, por sinal, estão na bancada, estão no Estado, é o próprio Estado. Então, para responder as outras em relação à educação, eu acho que a geografia tem uma potencialidade incrível no que tange as denúncias e no que tange a apresentar essas mazelas sociais e essas desigualdades, e baseado nas relações diferentes cosmológicas
do mundo, estou analisando aqui a pergunta de Priscila, e eu acho que a gente tem que analisar justamente essa natureza, analisar essa questão da natureza em si, a partir das potencialidades, mas não como agronegócio e como os ruralistas fazem no que tange a recurso, no que tange a recurso natural. A natureza, os camponeses, os povos originários, os territórios tradicionais, eles analisam a natureza numa cosmologia, numa divindade que a gente nem imagina, a gente não faz porque a gente não está inserido. Eu, enquanto uma pessoa que já vivenciei essas práticas rurais, eu percebo quando uma mulher, quando os camponeses analisam a terra a partir de uma divindade, eles enxergam a terra beira ao cosmos. Então, não é algo que as práticas do agronegócio dos ruralistas fazem. A essência está o quê? Na destruição, está na poluição dos rios, está na destruição dos biomas. Então, eu acho que essas vozes femininas que a Di falou aí, está no campo, está na cidade, está nas periferias, e estão aí gritando há muito tempo, e precisa ser ouvidas, porque não é de hoje que as mulheres vêm gritando e vêm clamando o seu direito de existir, o seu direito de produzir riqueza para além do agronegócio, para além da prática do capital. Eu acho que eu respondi. Perfeito, Leniara. Colocações perfeitas. Nós temos aqui mais um bloco de perguntas, mas antes eu queria aproveitar para poder fazer uma provocação aqui também, e também saber o que vocês acham, o que vocês, as convidadas, pensam sobre isso. Falando dos excluídos, né, eu acho que é importante a gente poder tocar no atentado, no assassinato que aconteceu, que vem acontecendo, na verdade, no Brasil todo, mas nas revoltas que vem acontecendo nos Estados Unidos. Nós vimos aí divulgando nas emissoras e toda a mídia que os militantes e ativistas nos Estados Unidos, na cidade que não me recordo muito bem o nome, mas tomaram de fato posse das ruas e fizeram com que esses excluídos, que muitas das vezes aqui no Brasil, por exemplo, são tratados apenas como estatísticas, mas lá esses militantes, esses ativistas deram voz a aquele corpo que foi morto, aquela vida que foi ceifada, né? E para algumas leituras marxistas, por exemplo, fica claro que o racismo ele só existe como uma forma de respaldar a desigualdade no trabalho, né? O racismo ele existe porque a branquitude precisava de uma justificativa para poder criar a desigualdade no trabalho, criar as formas de desigualdade no meio de produção. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam, quais deveriam ser as formas hoje, como uma atitude propositiva, não só na questão teórica, no campo da discussão, mas uma questão prática. Quais meios nós deveríamos utilizar para que a gente pudesse, de fato, combater o genocídio dos excluídos da população negra? O que é que a gente poderia pensar enquanto geógrafos, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto professores, quais deveriam ser as nossas formas de poder pensar aí nessas formas de combate e de resposta a esse genocídio do povo preto e de todas essas minorias, os indígenas? O que você pensa sobre isso? Acho que a gente pode começar por Simone respondendo, né? Por Leniara. A gente começou por Simone na última rodada, a gente começa por Leniara, e após essa minha inquietação eu venho aqui para as perguntas dos convidados. Ok. Então, eu acho muito pertinente a gente debater raça, a gente debater essas discussões na geografia, que eu acho um campo ainda muito pouco explorado e a gente precisa tomar espaço disso. Então, na minha concepção, para início de conversa, a gente tem que reconhecer que existe racismo no Brasil. Se a gente nega uma estrutura excludente como essa, a gente parte do princípio de que não existe, então não vamos debater. Se não existe, a gente não vai discutir como superar. Então, parte do princípio, principalmente para pessoas brancas, reconhecer que a luta não se dá somente nas mãos dos pretos. A luta deve ser antirracista, uma vez que é uma estrutura que violenta a sociedade como um todo.
O racismo não violenta apenas os negros. O racismo, ele violenta uma concepção que a gente tem que ter de humanidade. Então, os brancos, eles têm que ter noção de que concepção de humanidade e concepção de civilização a gente tem que ter nessa sociedade, nesse espaço. Se eu parto do princípio de que a humanidade lida em todo o período histórico foi a humanidade branca, colonial, do homem em específico, e que negligenciou e subalternizou os outros corpos, então eu parto do princípio de que eu tenho que fazer frente e estar inserido nessa luta também. Pessoas pretas, brancas, do campo e da cidade. Todo campo, todo lugar. Então, a geografia tem potencialidade muito grande em relação a isso, porque a geografia, além de trabalhar espaço, ela trabalha relações de poder, ela trabalha relações humanas, relações sociais nesse mesmo espaço. Então, quando a geografia fica só limitada ao discurso da classe, ela nega, não é que nega, mas ela deixa subentendido que essas outras questões não devem ser debatidas, e que devem, porque afeta uma parcela da população. Uma parcela da população preta, pobre, que as estatísticas mostram que a cada 10 pessoas no Brasil, se eu não me engano, 8 ou 6 pessoas estão nessa pobreza. Então, se a gente chegar a analisar que é um país que tem sua estrutura racista baseada nesse processo de colonização, porque a raça quem criou foi a colonização, o colonizador. Raça não foi os negros que inventaram, raça não é uma concepção que surgiu do nada. Então, a partir do momento que se entende que raça, existe superioridade de povos, existe superioridade de raças, aí se implantou o racismo. Então, nessa concepção, a gente tem que descolonizar nossas mentes, que a gente tem uma mente colonizada, porque colonização também é estrutura, foi estrutura implantada nesse país. Então, a gente precisa descolonizar nossas mentes e analisar que é uma luta de todos, é uma luta que tem que estar em todas as ciências, não somente na geografia, é uma luta que tem que estar nos debates de todos os cantos, seja nos bares, na academia, no supermercado, todo canto tem que ter o debate racial e identificar e denunciar esse racismo, porque não basta só os negros apontar o racismo e os brancos colher do privilégio de sua brancura, de sua branquitude, e negar e deixar que essa luta seja feita somente pelos pretos. Então, na minha concepção, é uma luta que tem que abraçar todos e todas, uma vez que se a gente pensa uma sociedade melhor, uma sociedade evoluída e civilizada em relação a todas as estruturas, excluir todas essas estruturas e derrubar todas essas estruturas de exclusão, a gente parte do princípio de que a gente precisa lutar contra esse racismo, contra o machismo, contra o patriarcado e todas as opressões que acabam caindo nos corpos contra-hegemônicos. Perfeito, perfeito. Simone, quer fazer alguma contribuição? Essa minha inquietação aqui surgiu aqui. É porque eu vi chegando uma notificação aqui, né, sobre essa revolta que aconteceu nos Estados Unidos, e aí me veio essa inquietação. Eu achei bastante interessante que trouxesse para esse debate de hoje, já que é justamente essa provocação que a gente está tentando trazer aqui, né, para essa mesa de hoje. Fique à vontade, Simone. Sim. Eu também fiquei muito inquieta com essas notificações, como eu fico sempre com todas as notificações que acontecem das violências legitimadas, né, a violência do Estado sobre os corpos negros e os corpos de todos os excluídos sociais, os negros e os não negros também, todos os excluídos. Mas esse caso específico, essa sua inquietação que você está falando, né, e você falou assim, de que forma uma forma prática, né, positiva. A gente precisa pensar na prática aliada sempre à teoria, ocupar esses espaços. Esse pensamento decolonial, esse pensamento contra-hegemônico, de colocar em xeque e de provocar um desconforto a essa realidade é imprescindível. Causar desconforto, eu acho que é uma palavra muito interessante, porque tira as pessoas do seu espaço comum, do seu, sabe, você ver algo e você dizer que tem alguma coisa errada ali. Então, você sair da sua zona de conforto para você pensar, bem, por que isso acontece? E não acontece com uma pessoa de qualquer cor, com uma pessoa de qualquer gênero, causar esse desconforto. Eu penso assim, que nós
Oi, Simone? Será que Simone ficou sem... Será que a conexão de Simone caiu? Ai, ai. A internet querendo sabotar. Deixa eu ver aqui se ela começou com a gente pelo chat. Gente, vamos passar para as perguntas, para o próximo bloco de perguntas. Eu acho que Simone ficou sem conexão. Enquanto a gente tenta... Ela voltou. Ah, voltou. Voltei. Pode concluir, Simone. Eu só queria concluir rapidinho. Falar que nós, da geografia e tantos outros campos da ciência, nós devemos colocar em ação e ocupar esses espaços de construção de leis, construção de debates, espaços de poder, os currículos das escolas, nós não podemos deixar que os outros façam. Precisamos nos inserir para colocar essas questões e não deixarem de ser debatidas no corpo social. Era isso, para a gente dar espaço para as próximas perguntas. Perfeito, perfeito. Obrigado. Vamos, então, para o próximo bloco de perguntas. Nós temos aqui a primeira pergunta da companheira Ayla, do IF Baiano. Ela faz uma pergunta que, na verdade, promove também reflexões diretas, né? Ela pergunta: as professoras e professores de geografia estão sendo formadas e formados para uma geografia escolar dos excluídos? Os nossos currículos de curso são pensados para os excluídos? Fica, então, essa reflexão para a gente fazer. E a segunda pergunta é de Marlisson, meu grande amigo Marlisson. Saudades, Marlisson. Marlisson pergunta para a gente: quais desafios de uma geografia decolonial? Acho que, por enquanto, temos essas duas perguntas para o segundo bloco. Não tendo mais perguntas, então as convidadas já podem responder essas duas perguntas e fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Pode se estender aí. Como a gente sabe que esse último momento ele demanda um pouco mais de tempo, porque envolve a resposta e mais as considerações. Então, cada uma terá aí 15 minutos para poder fazer essas respostas, considerações finais. E vamos começar por Leniara, para poder garantir essa dinâmica bacana da discussão aí. Beleza? Tudo certo? Pode ser assim? Então, respondendo a pergunta de Ayla, por sinal maravilhosa, as geografias estão sendo formadas para uma geografia escolar dos excluídos, os nossos currículos de curso são pensados para os excluídos. Então, na minha concepção, a gente precisa evoluir bastante em relação a isso. No que tange a práticas incisivas nos currículos, e nos currículos não só da escola, mas principalmente da academia, porque eu acho uma lacuna muito grande debater essas questões que eu já havia dito, questão de raça, questão de classe, principalmente nas disciplinas de geografia. E eu falo de um currículo no qual eu fiz parte, no qual eu tive acesso, que no caso eu estudei na UFES. Então eu percebi essa lacuna no que tange a debate das relações étnico-raciais, nas discussões de gênero. Então, o máximo que você conseguir achar nesse leque de disciplinas era uma disciplina optativa que trabalhava educação e relações étnico-raciais. Então, é uma coisa que ainda eu acho que precisa ser evoluída e bastante no campo da academia. Mas no campo da geografia das escolas, eu acho que também está muito fraco em relação ao debate, porque a gente ainda tem uma cabeça muito colonizada e a gente muito conteudista, a gente dá prioridade sempre às disciplinas que a geografia apresenta, é a geografia física, econômica, é a geografia cultural, a geografia das populações, inclusive, que beira aquela coisa, sabe, que não coloca os corpos, não coloca cor, não coloca classe, e não é incisiva nessas populações. Pelo menos eu falo da minha vivência, da minha experiência que eu já tive nas escolas, nas academias que eu já passei. Então, na minha perspectiva, a gente precisa evoluir bastante em relação a isso e criar currículos decoloniais para aproveitar e já responder a pergunta de Marlisson. A gente precisa de currículos decoloniais. A gente precisa colocar a presença desses corpos contra-hegemônicos nesses currículos, e de maneira incisiva, não um debate ou outro
nas disciplinas, nas discussões em sala. Então, na minha concepção, a gente precisa inserir esses debates, a gente precisa inserir, mudar, e principalmente incluir a presença dos estudantes para construir esses currículos, não ficar somente no que tange a obrigação dos professores e dos coordenadores de colegiado. Os estudantes, aqueles que sentem na pele, que são os verdadeiros excluídos, os pretos, pobres, do campo, das periferias, eles têm que construir os currículos das escolas e das universidades, uma vez que só os outros vão falar pela gente. E a gente quer falar da gente. A gente está gritando para ser ouvida há muito tempo, não é de hoje. Então, para finalizar, já aproveitar a deixa e dizer que a gente, enquanto geografia, enquanto ciência, enquanto geógrafos, a gente precisa pensar um mundo diferente desse que está imposto, que nos foi apresentado, que não foi a gente que impôs esse mundo aí, esse mundo racista, esse mundo com teor colonial, desenvolvimentista, baseado no capital. Não foi a gente. Então, a gente precisa criar o nosso mundo, a gente precisa criar a nossa concepção de sociedade, a gente precisa criar a nossa concepção de civilização que a gente quer para as gerações que vêm. Porque eu sou meio que pessimista, então a minha geração, eu acho que a gente não vai ver muita mudança de imediato assim, não. Então, nós, enquanto ciência, enquanto pesquisadores, tem que defender a universidade pública que está sendo aí rechaçada e está sendo ameaçada. Então, nós, enquanto pesquisadores, fazedores de ciência, a gente precisa inventar nas salas de aula e no nosso currículo um mundo diferente desse daí, porque esse mundo só serviu para o capital, não serviu para os excluídos, não. Esse mundo desenvolvimentista, explorador da mais-valia dos povos, do campo e da cidade, não serviu para a gente. Então, a gente precisa pensar outro mundo, outra sociedade, outro modo de produzir. Então, para finalizar, nessa concepção de classe, raça e gênero, sexualidade, eu afirmo que esse novo deve ser pensado para além do capital e das classes. Por que eu falo isso? Assim, se for um modelo que exclua as classes e mantém o racismo, esse modelo não serve para a gente. Se for um modelo que exclui as classes, mas mantém o machismo e o patriarcado, também não serve para as mulheres, porque vai nos penalizar. Se for um modelo sem classes, mas com uma estrutura baseada na heteronormatividade, não serve também, uma vez que continuará penalizando e matando os sujeitos da comunidade LGBTQI+. Então, também, se for uma sociedade sem classes, mas urbanocêntrica, que hierarquiza os modos de vida, também não irá servir para os povos do campo e das florestas, uma vez que a gente tem um modelo de sociedade urbana, que a gente não leva em consideração que existem modos de vida não urbanos, modos de vida do campo e das florestas, das águas. Então, são esses excluídos que a gente tem que levar em consideração. Então, na minha concepção, a classe, claro, é uma estrutura maior, que penaliza os mais pobres, que penaliza as classes trabalhadoras, mas se a gente for inventar um outro mundo, um outro modelo de produzir, uma outra civilização, e que continuar reproduzindo o racismo, reproduzindo o patriarcado, reproduzindo o machismo e reproduzindo os diferentes tipos de heteronormatividade, não serve para os excluídos. Então, a gente precisa pensar um outro modelo de sociedade, sim, baseado nas práticas já existentes decoloniais, baseado no modo de produzir alimentos orgânicos que está sendo feito no campo há muito tempo e que o Estado não valoriza, e que o Estado só coloca créditos nos bolsos dos ruralistas e deixa essas pessoas sem terras e sem políticas públicas. Então, a gente precisa pensar um novo modelo de sociedade, um novo modelo de mundo para além do capital, para além das práticas acumulativas e para além desse modelo de geração de pobrezas e bolsões de pauperizados. Quase não sai. Mas a gente precisa mudar essa concepção. Então,
já aproveitando essa questão de Marlisson, eu enxergo como um grande desafio, muito desafio que a gente tem, e nós somos privilegiados por estar na academia e por estar inserido em uma elite intelectual. Então, a gente precisa fazer ciência pautada nesses excluídos. A gente precisa produzir, a gente precisa apresentar trabalho nos espaços, nos eventos, pautando esses debates decoloniais e esses debates que inclua os excluídos no centro da ideia. Obrigada. Quero agradecer, para concluir, agradecer o convite, dizer que eu estou extremamente feliz em fazer parte desse espaço, dizer que sou cria da universidade pública, das políticas públicas, e a gente tem que valorizar tudo que é público, é a saúde que está sendo aí deixado à margem, não está tendo investimentos há muito tempo, é a educação que tem uma divisão de quem é a educação do pobre e quem é a educação do rico. Então, a gente tem que valorizar e defender as políticas públicas e fazer frente a isso, às atrocidades que estão acontecendo. É o nosso dever, enquanto geógrafo, enquanto profissional. Muito obrigada mais uma vez, dizer que eu estou extremamente feliz por poder contribuir com isso. Leniara, nós que te agradecemos. É extremamente importante para a gente, é gratificante para a gente te ouvir, ver que tu saiu do ensino público, que está trazendo para a gente reflexões ricas sobre possibilidades de transformação do ensino da geografia e dos geógrafos enquanto profissionais. Queria te convidar para ficar com a gente aqui, porque, lembrando, gente, que após a discussão da mesa, vamos ter um lançamento do nosso manifesto, né, que é o posicionamento dos estudantes de Geografia da Bahia contra tudo que nós estamos enfrentando enquanto sistema político. Então, eu te convido para ficar com a gente aqui, para participar com a gente desse debate, dessa finalização da live de hoje. E eu passo agora, então, a vez para Simone. Simone, fica à vontade. Ok. Bem, tentando responder esses dois questionamentos, né, e puxando a costura um pouco para a minha experiência pessoal, né, eu não posso começar a responder sem lembrar desse contexto em que nós estamos, desse governo que nós estamos, né, desse projeto político genocida em que nós vivemos, e que esse projeto político, ele promove a ampliação das desigualdades, o aprofundamento das desigualdades e a crueldade desses excluídos, né? Dessas formas de opressão desses excluídos. E eu não poderia deixar de falar sobre a fala, né, do ministro da Educação, já que as duas perguntas falam um pouco sobre a geografia na educação, né? O ministro da Educação, ele falou que odeia o termo povos indígenas. E isso não é uma fala qualquer, é uma fala simbólica, porque ele representa uma classe gigantesca nesse país, essa classe que Leniara falou, né, que detém a maioria das terras, é a classe da bala, do boi, da Bíblia, que está neste espaço de poder por muito tempo. E é essa classe que desenvolve as políticas públicas, são essas classes que desenvolvem as nossas legislações, os decretos, os programas, que vão incidir diretamente na nossa vida cotidiana. E é a partir disso, dessa questão, que eu coloco um pouco as respostas, né? Bem, quando a gente se coloca para além da universidade, e se coloca no sentido de construir algo concreto, com base nesses nossos pensamentos e nossas discussões, nós estamos indo de encontro e batendo de frente com essa galera. Bem, quando a gente fala da geografia escolar dos excluídos, tanto na universidade quanto nas unidades escolares estaduais e municipais, é um imenso gargalo. Porque nós não trabalhamos da forma que nós deveríamos trabalhar. Nós não damos visibilidade ao que realmente deveríamos dar. Então, eu vou falar um pouco, na verdade, sobre uma experiência que eu tive o ano passado de construir, de participar como colaboradora especialista de geografia na construção de currículos escolares. E naquele momento, na hora da construção coletiva, com diversos
especialistas, através do Instituto de Pesquisa da Chapada Diamantina, né, o ICEP, nós discutimos e a nossa grande preocupação era dar visibilidade a todas essas invisibilidades. Né? A minha grande preocupação enquanto da área da geografia era não deixar desaparecer, não deixar calar tantas vozes que eu escuto ao longo das minhas pesquisas. Então, nesse processo de construção de currículo, a gente tem que discutir, mas colocar a mão na massa, na medida do possível. E nós, como professoras e professores, dentro das nossas salas de aula, nós temos autonomia de escolher nosso arcabouço teórico. O que é que vai entrar? O que é que eu vou discutir ali? Né? Eu acho isso muito importante. E esse é um grande desafio, inclusive, da geografia decolonial. É formar este pensamento decolonial para, a partir desse pensamento, construir práticas. Porque é através da nossa prática que isso vai chegar mais adiante, isso vai ecoar em diversas outras instâncias. Né? Nesse momento em que nós vivemos de negacionismo científico, exacerbado, estarrecedor, que nos causa náuseas, né? Fortalecer a nossa ciência e mostrar o poder que ela tem de compreensão, mas também, além da compreensão, de modificar certas situações, é extremamente importante. Né? Quando a gente fala dos invisíveis da sociedade, né? Esses invisíveis que não são invisíveis, eles são extremamente visíveis, nós é que fechamos os olhos, né? Eles estão naquele local, naquele lugar, porque eles foram colocados naquele lugar, não é escolha. Ninguém escolhe morar na rua, ninguém escolhe receber um tiro dentro de casa, ninguém escolhe ser morto, asfixiado com o joelho de um policial no pescoço, ninguém escolhe. Mas tem uma questão estrutural que favorece e legitima essas ações. A violência permitida, a violência legitimada é a violência do Estado. Mas aquilo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, da violência da sociedade, a desobediência civil, ela é colocada como algo ruim, como impossibilitada. Por que que quando a violência vem dos excluídos, ela é marginalizada, ela é criminalizada, e quando a violência vem do Estado, ela é legitimada? Nós podemos fazer esses questionamentos, inclusive, dos nossos pares, nas ruas, nos bares, conversando com colegas, para que essas demandas, elas cheguem a um patamar que é diferente da normalidade, da naturalização das questões. Né? Nas nossas salas de aula, colocar e trazer, para além das categorias de análise da geografia, que são extremamente importantes, nós temos que firmá-las, mas trazer essas outras categorias, essas temáticas, que até então estavam adormecidas, e que fazem com que a concepção e a construção de um pensamento decolonial, de abrir para as cosmovisões, entender que nós, enquanto natureza, também precisamos de cuidado. E o cuidar da natureza não é cuidar para usar a natureza, é para garantir a existência desta natureza que a gente entende como a base dos bens naturais, do bem comum, mas a nossa natureza também. Quando Ailton Krenak, que eu trouxe aqui, ele fala, né, um rio que está morrendo, aquilo, para a cosmovisão indígena, é um avô que está morrendo. É alguém da família. Essa concepção nós não temos, nós não criamos ainda. Né? Então, quando esse projeto desenvolvimentista do mundo, e muito forte no Brasil, essa narrativa do agronegócio, de produzir alimentos, de produzir e de sustentar as nossas mesas, isso passa o tempo todo na nossa televisão, isso enche a nossa mente, e aquilo legitima uma narrativa, que ela deve ser combatida nas nossas salas de aula também. Então, eu acho que esse é uma das grandes avanços que nós devemos ter. Para finalizar, deixa eu beber uma água aqui. Para finalizar, eu trouxe um trecho de uma canção de uma banda maravilhosa, que quem não conhece provavelmente vai passar a conhecer agora, que é do Baiana System. Invisível é o nome da canção. Bem, você já passou por mim e nem olhou para mim. Você já passou por mim e nem olhou para mim. Acha que eu não chamo atenção? Engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Engana o teu coração. Não tem cor, não tem cara.
Começou, não vai parar. Coração vai disparar, não tem como dedurar. Ninguém viu, ninguém acha você. Invisível, invisível, ninguém acha você. Há maneiras de ver, maneiras de ser, maneiras de ter, maneiras de ver. Cara a metade, quero te ver na cidade. Todo mundo busca. Ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Vamos ter esperança. Precisamos ter utopias para a gente poder seguir. Obrigada. Perfeito. Simone, muito obrigado. Foi um prazer para a gente ouvir. E ainda mais que tu trouxe baiano no final de tua fala aí, a galera tá aqui vibrando no chat, porque a gente sabe o quanto a arte baiana ela representa essa luta de classe e ela fala, ela explana essa voz dos excluídos. Eu também te convido para ficar com a gente, porque nós vamos fazer agora o lançamento do manifesto, vamos fazer a discussão. O pessoal que está aqui na live discutindo, obrigado pela audiência de vocês. Realmente é muito gratificante para nós da CBGEL, eu em nome da executiva, em nome do MEGEL, agradeço a todos os estudantes da Bahia, do Brasil, o pessoal das federais, estaduais, das universidades privadas, que acompanharam com a gente essa semana aí de discussões ricas, porque a gente sabe que esses espaços nas redes sociais, eles são espaços hegemônicos. E para a gente estar aqui ocupando esses espaços, dando voz aos excluídos, é também um ato de revolução, é um ato de revolta, de rebeldia. E acompanhem com a gente aqui a leitura. Eu vou fazer a leitura do nosso manifesto aqui. Vamos lançar o manifesto nas redes sociais da CBGEL, então acompanhem com a gente lá na CBGEL, tanto o Facebook quanto o Instagram, @CBGEL. Acompanhem nas redes sociais de centros acadêmicos que acompanhem com a gente essa articulação. Faço as considerações de vocês aqui no bate-papo, é bastante importante que haja essa interação entre vocês. E aproveitando também, anunciar para vocês que o da GeoMacro, da UESC, está lançando essa semana o podcast geográfico. Né? Deixa eu ver, dar uma pescadinha no tema aqui que eles mandaram. O primeiro episódio do podcast é Espaço Território, reflexões sobre a saúde pública no Brasil. Vai estar disponível no Spotify. Eu vou pedir para o Bruno Kazumi estar encaminhando aí para vocês, disponibilizando o link, talvez aqui no bate-papo, para vocês poderem estar acompanhando. Obrigado, mais uma vez, por vocês saírem aqui nessa sexta-feira. Se bem que ninguém está podendo sextar, né, minha gente? Porque estamos em quarentena, então fique em casa. É uma questão de, para nós, enquanto geógrafos, é ainda mais importante, uma questão de responsabilidade mesmo, ética, moral, que nós tenhamos essa consciência de respeitar essas normas, esses critérios de controle e combate à pandemia. Nós sabemos que é uma situação que, para algumas pessoas, é menos crítica, para outras, bastante mais críticas. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês tenham a oportunidade de estar em casa, que vocês possam cuidar de si e de seus familiares. E deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. O nosso manifesto, gente, ele é um documento que foi desenvolvido por todas as entidades baianas, estudantis de geografia, pessoas que compõem com a gente a Articulação Baiana de Estudantes de Geografia, que é um documento que vai trazer à tona a nossa revolta, a nossa resposta, as nossas queixas, angústias e nossas denúncias enquanto estudantes de geografia, profissionais de geografia, professores, bacharéis, ao que nós estamos, ao que presenciamos na sociedade agora nesse momento de pandemia. Né? Até porque ser geógrafo é compreender aí todas essas relações, compreender aquilo que dá sentido ao espaço, ao território. Então, o Manifesto das e dos Estudantes de Geografia da Bahia em defesa da educação e do SUS. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou fazer uma leitura breve, vou destacar alguns pontos que eu acho bastante pertinentes. Vocês podem depois baixar o documento completo e compartilhar com as escolas de vocês aí, com os centros acadêmicos. Este manifesto foi construído pelos estudantes de Geografia da Bahia durante a primeira semana dos estudantes de Geografia Online, CEMEGEL, e que trouxe como um tema a geografia brasileira na sociedade de classe. Um encontro marcado não só pelo momento em que o mundo atravessa de grave crise capitalista e sanitária, que ao mesmo tempo se revela o quanto o capitalismo é cruel com a vida humana, onde o lucro dos capitalistas está acima da vida dos demais. É preciso pensar em construir uma geografia cada vez mais combativa, que nos guie no sentido anticapitalista e antiimperialista.
Durante os debates, com expressivas participações, podemos compreender a importância das questões ambientais, de raça e de gênero para uma análise séria sobre a nossa realidade. Compreender o mundo, compreender o espaço, é compreender as interações das diversas esferas da sociedade para com a natureza e também as relações de dominação de uma classe sobre a outra nessa sociedade. Entretanto, além de compreender, é mais do que necessário que possamos transformá-la. Esse manifesto reúne a assinatura de importantes entidades estudantis da Bahia e configura um importante passo como Estudantil de Geografia da Bahia, o MEGEL Bahia, para pensar a construção de uma nova sociedade sob a luz da conjuntura, esta que em momentos nos parece fugir aos olhos e tão expressa nesse momento atual, mas que somente através de uma compreensão da totalidade dessa realidade é que poderemos construir essa nova sociedade e, mais do que nunca, essa é uma tarefa de nosso tempo presente. É preciso ter ousadia e coragem para avançarmos, venceremos. E aí vem o segundo ponto, que é fora Bolsonaro e fora Mourão. Nessa crise sanitária, econômica e social, manifestando a decadência do capitalismo, o movimento estudantil baiano de geografia reafirma o compromisso com a classe trabalhadora. O sistema capitalista, no qual o objetivo é o lucro em primor das vidas, mercantiliza e descarta a vida dos trabalhadores. Em tempos de pandemia, muitos trabalhadores são obrigados a expor suas vidas ao risco no ambiente de trabalho e dos transportes públicos. A implementação da Emenda Constitucional 95 congelou gastos públicos primários durante 20 anos, responsável por precarizar ainda mais a educação e a saúde pública. No tocante à questão sanitária, se tivesse um sistema único de saúde 100% público, estatizado, de qualidade e gestão direta, as possibilidades para o enfrentamento da pandemia seriam muito mais eficazes, pois as necessidades da população seriam a prioridade. Os trabalhadores da saúde, na linha de frente do combate, se deparam com as mesmas condições de trabalho, falta quantitativa e qualidade de EPIs, insuficiência dos leitos, colocando em xeque a vida dos profissionais de saúde. Pelo SUS 100% público e estatal. Além dos profissionais da saúde, outras categorias da classe trabalhadora são afetadas, sobretudo negros e residentes da periferia. Sem uma política governamental que assegure as condições mínimas para que esses trabalhadores fiquem em suas casas, são impelidos a irem às ruas para conseguir sobreviver. Assim, sabemos muito bem que, apesar de afetar todas as classes, as consequências da pandemia são muito mais devastadoras para os trabalhadores. A emenda constitucional já tirou 20 bilhões do SUS e, segundo o estudo da Comissão de Orçamento e Financiamento, COFIN, os danos estimados para a saúde pública nos próximos 20 anos, caso não seja revogada a PEC, é de 400 bilhões. Em contraste, o governo Bolsonaro anuncia a liberação de novos recursos para os bancos. Estima-se a injeção de cerca de 1,3 trilhão no mercado financeiro. O governo Bolsonaro, cada vez mais, reforça que seu projeto de sociedade não está e nunca estará incluso aos trabalhadores e à juventude. Pela revogação da SC 95. Os impactos da SC 95 afetam também os investimentos em educação pública. Há um ano, os profissionais da educação, estudantes, jovens, trabalhadores e pesquisadores ocuparam as ruas com os atos dominados tsunamis da educação, denunciando o governo Bolsonaro-Mourão que, junto ao Abra no Weintraub, estrangularam a educação pública e o investimento à pesquisa. Portanto, somos a favor da revogação imediata da Emenda Constitucional 95. O atual ministro da Educação vem promovendo ataques múltiplos à educação pública, como, por exemplo, o pacote de privatização por dentro das universidades públicas, chamado Futura-se, que significa justamente o contrário, um retrocesso da educação pública e o comprometimento do Ministério da Educação em mercantilizar os espaços internos da universidade e seu patrimônio, estimulando através de empresas pesquisas científicas e seus interesses sobre o mote do empreendedorismo. Não satisfeito, ainda trator a autonomia das instituições de ensino superior, as IES, a qual caberá ao presidente da República escolher o reitor pela formação de uma lista tríplice, conforme consulta a comunidade acadêmica. Por uma universidade popular. Ou seja, com uma mão, o governo Bolsonaro-Mourão retira os investimentos nas universidades públicas e com a outra abre espaço para inserção por dentro da iniciativa privada.
Por isso, somos contra o Futura-se, defendemos a escolha 12 das dirigentes das IES através de eleições diretas com voto paritário e defendemos a estabilidade dos servidores públicos com a ampliação do contingenciamento de concursados. O discurso adotado por Weintraub está diretamente alinhado com o do Bolsonaro, enquanto vidas são sacrificadas todos os dias, o MEC, em sua campanha, discursa que a vida não pode parar e defende a manutenção do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Só um minuto, eu dei uma perdida aqui. A narrativa publicitária empregada pelo MEC silencia o fenômeno da luta de classes e omite criminalmente a realidade em que muitas e muitos estudantes são negros, que vieram das escolas públicas, que estudam em um turno e trabalham em outro para garantir as condições necessárias para sobreviver e estudar, que no momento atual não dispõem de equipamentos para a manutenção dos estudos, como também estão impossibilitados de serem assistidos pelo professor no processo. E a vida acima dos lucros. Muito diferente do que a campanha publicitária do MEC propõe, para acompanhar as aulas online e estudar em casa, ignorando a realidade de milhões de estudantes brasileiros que sequer têm um cômodo próprio em sua residência. Sendo assim, defendemos o adiamento do Enem. Nos últimos dias, a vitória contra o adiamento do Enem foi o desdobramento da pressão estudantil, aos posicionamentos adotados pelo Ministério da Educação. Por último, o discurso de orientação do ensino à distância se fortalece com a crise sanitária. A inserção do EAD ignora a necessidade de recursos específicos e tenta substituir o acompanhamento presencial dos professores pelo uso de ferramentas tecnológicas durante o currículo formativo do discente, sem novas contratações de docentes e nem formação capacitiva necessária para que esses profissionais possam atuar de maneira qualitativa nessa nova plataforma, impondo condições cada vez mais precárias ao trabalho. Já os estudantes, muitos não têm acesso à internet e ao computador, o que os impedem de ter acesso à plataforma EAD e a acompanhar as aulas, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas. Sendo assim, somos contra a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. Com todos os fatos apresentados, manifestamos em caráter de urgência. Primeiro, a revogação imediata da emenda constitucional 95. Segundo, o adiamento da realização do Enem. Terceiro, contra a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. Quarto, a escolha dos dirigentes das IES através de eleições diretas com voto paritário. Quinto, contra o programa Futura-se. E, por último, e não menos importante, a estabilidade dos servidores públicos, como a ampliação do condicionamento de concursados. Estado da Bahia, 29 de maio de 2020, nossos colegas aí que assinaram esse manifesto, vocês vão poder acompanhar tudo isso quando o manifesto for liberado nas redes sociais. E eu quero muito agradecer, pessoal, de verdade a todos vocês. Quero agradecer a Leniar, agradecer a Simoni. É um momento bastante importante para nós, executiva, né? Porque podemos estar dialogando, fazendo essa ponte com todas as escolas virtualmente. Para vocês que não sabem ainda, nós temos os conselhos que acontecem trimestralmente, aconteciam, na verdade, né? Porque com a pandemia fomos obrigados a parar com nossa articulação pelos conselhos. Mas o COBEGEL, que é o Conselho Band de Estudante de Geografia, ele acontece de 3 em 3 meses, e nós temos aí a reunião de todas as entidades que assinaram esse manifesto para poder articular esse movimento presencialmente. E eu sinto muita falta, estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de a gente voltar ativa novamente, da gente voltar nos nossos encontros, de abraçar todo mundo, de ver todo mundo. Nós falamos o tempo todo aí nos nossos diálogos, nas nossas discussões, o quanto a gente sente falta de estar perto, de poder abraçar, de poder compartilhar experiências, de ter nossos momentos de diálogo, para além daquilo que nós temos de construção do movimento, um momento de troca mesmo, sabe? De troca de afeto, de troca de afagos, isso é muito importante para a gente. Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui do pessoal da organização. Acho que é só isso. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de Simone e de Liniara, dizer que vocês foram extremamente importantes para a gente nessa culminância da Semana de Geografia. Acompanhem as lives da CBGEL, acompanhem as lives do Movimento de Geografia, vamos estar divulgando aí novas novidades, vamos ter discussões acontecendo paralelamente aí durante essa pandemia, esse momento de quarentena que estamos vivenciando.
As convidadas, vocês querem falar alguma coisa? Querem se despedir? Querem fazer uma consideração? Fique à vontade. Não, eu só quero voltar, né, agradecer novamente, parabenizar, o manifesto está incrível, vocês amarraram muito direitinho todas as questões que super importantes, né, e dizer que é uma honra, vou acompanhar sim, todas as outras, eu já estava acompanhando, né, as lives e vou continuar acompanhando, me sinto muito honrada de estar aqui neste espaço, colocando a minha voz para dialogar com tantas vozes que está aí do outro lado. Senhora. Então, eu queria agradecer novamente pelo convite. Sou suspeita para falar, né? Eu estou muito feliz de fazer parte dessa mesa, com essas pessoas maravilhosas, e dizer que, parabenizar vocês mesmos, dizer que vocês foram incríveis na proposta, nas mesas, nas discussões, nos convidados. Então, foram mesas extremamente ricas. E é isso mesmo, a gente precisa estar atento e forte, como diz a música de Caetano e Gil, precisa estar atento e forte para a gente denunciar as mazelas, as exclusões, as desigualdades e todo tipo de opressão. E parabenizar vocês novamente pela temática, pela mesa, e é isso aí. Qualquer coisa é só entrar em contato, porque a gente está aí também nas trincheiras da luta para não sucumbir. E é isso, pessoal. Sigamos. A geografia resiste, a geografia luta. Salve os geógrafos, salve Milton Santos. Vamos levar essa nossa luta aí adiante. Vamos dialogar. Se quiserem alguma sugestão, enviem para a gente do CBGEL. Vamos estar promovendo aí esse diálogo com vocês. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima. Cheiro em todo mundo. Cheiro.